Olá, amigos. Vamos continuar aqui a correção da prova para defensor público, a prova objetiva aplicada no dia 9/1 deste ano. Nós analisamos as questões de direito penal. Nesse vídeo eu analisaria as questões de execução penal e no próximo vídeo que eu vou liberar no final da semana, das de processo penal. Na de execução penal, assim como na de penal e na de processual penal também, restou claro aí o desiderato do examinador de cobrar não a letra da lei, mas principalmente jurisprudência. Se o candidato tem conhecimento da jurisprudência atual do STJ e do STF, principalmente naqueles pontos que mais interessam na atuação do defensor público. Vamos examinar as questões aí de execução penal, então. Fabrício, questão certa e errada, Sebrasp, ok? Fabrício foi denunciado por ter cometido, em 15 de 1 de 2012, crime de roubo com emprego de arma branca. Após regular andamento da ação penal, ele foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, tendo sido aplicado pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. O trânsito julgado da sentença ocorreu em 6 de 12 de 2016 e o processo foi instaurado em 5 de 9 de 2019. Foi expedido mandado de prisão, Fabrício iniciou o cumprimento da pena lá em 5 de 3 de 2020. Nessa situação, segundo a jurisprudência do STF, compete ao juízo que condenou Fabrício a apresentar eventual pedido de redimensionamento da pena privativa de liberdade com fundamento na ocorrência da abolição crimes parcial, promovido pela Lei 13.654 de 2018, em relação a majorante do emprego de arma branca. Essa questão ela vai trabalhar qualquer alteração no crime de roubo, pelo aumento da pena em razão do uso de arma. Até 2018, até essa Lei 13.654 de 2018, o roubo era majorado pelo emprego de arma. Não especificava o legislador. Havia uma discussão se esse arma que majorava o crime de roubo seria somente a arma de fogo ou se o uso de arma branca também poderia majorar. Em 2018, houve a revogação desse dispositivo e foi incluído uma nova hipótese de roubo majorado, aí sim especificando arma de fogo, só que aplicando uma causa de aumento superior, ok? De 2/3. E aí ficou claro que somente a arma de fogo majora o crime de roubo. A arma branca, não. Houve nessa situação uma abolição crimes temporária, porque todos aqueles anteriores que foram condenados ou estavam sendo processados ou tiveram sentenciados com um aumento de pena em razão do uso de arma branca, terá o direito de ser reduzida a sua pena porque houve a alteração legal que tirou essa hipótese de aumento de pena. Ok, em 2018. Ocorreu que em 2019 veio uma nova lei e reintroduziu como aumento de pena a arma branca. Só que isso não muda o fato que da entrada em vigor dessa lei em 2019 para trás, houve o abolição crimes temporário e o direito de todos os condenados diminuírem da pena o aumento que ocorreu em razão de ter sido aumentada, majorada a pena pelo uso de arma branca. Tudo isso a questão está trazendo e está correta. Agora a pergunta é o seguinte: feito esse abolição crime parcial, esse direito a afastamento dessa causa de aumento de pena, se ele já está cumprindo, já está na fase de execução penal como está, quem será o competente para realizar essa alteração? Vai ter que voltar no juízo sentenciante para ele analisar e afastar essa majorante? Não. Nesse caso, não. Então, essa questão está errada, porque ele não tem que ir para o juízo que condenou o Fábio. Não. Vai ser o próprio juízo da execução. E onde está isso? Está lá na LEP, Lei de Execução Penal, no artigo 66. Compete ao juiz da execução aplicar os casos julgados, lei posterior, de qualquer modo, favorecer o condenado, ao juiz da execução. Súmula 611 do STF. Como essa prova trabalhou com súmula? É muito importante o estudo de súmulas, tá certo? A gente sempre fala isso, cada vez se torna mais importante, tá? Então, lá na súmula 611 do STF, transitado em julgado de sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais
benigna, tá certo? E já aqui já tinha havido o trânsito em julgado, seria o juízo da execução, tá errado. Repare que não se trata questão de fato, tá, gente? Não houve uma alteração que tivesse que ser reavaliada, uma alteração fática da dinâmica do crime, que aí muitos vão advogar que seria caso de revisão criminal, porque demandaria uma alteração no entendimento do magistrado sobre a questão em razão do abolício crimes envolver questão de fato. Aí não tem dúvida. Ele já foi condenado pelo uso da arma por roubo, com o aumento de pena pelo uso da arma branca. A arma branca deixou de majorar o crime de roubo. É cara crachá, não tem uma análise fática, é simplesmente tirar aquele aumento de pena. Então, vai ser o juízo de execução sem nenhuma discussão. Perfeito? Outra questão. De acordo com o STF, na hipótese de um apenado por determinação da direção do presídio trabalhar 4 horas diárias, esse período deverá ser computado para fins de remissão da pena, sob a pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Perfeito! Olha só como é que o examinador trabalhou com a letra de lei e com a jurisprudência contrária à letra de lei. Essa foi uma característica dessa prova, porque se você for lá no artigo 33 da LEP, ele vai dizer para você assim, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8. Então, tu vai pensar assim, 4 horas é contrário à lei, que exige no mínimo 6 horas. Então, 4 horas não daria direito à remissão. Mas aí vem o STF, realmente, está aqui o julgado de 2017, do Dias Toffoli, e vai dizer que não se pode desprezar as horas trabalhadas só porque elas são inferiores ao mínimo legal de 6 horas. Princípio da proteção da confiança, o que é muito correto, né, gente? Princípio da proteção da confiança. Se ele trabalhou, ele tem direito à remissão e não importa se foi em período menor de 6 horas, só porque na lei diz que é 6 horas. Novamente, o examinador trabalhou contigo, entendimento jurisprudencial contrário ao texto expresso de lei. Vamos mais uma? De acordo com o STF, antes do trânsito em julgados da sentença condenatória, não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo do que o determinado na condenação. Obviamente que não, né, gente? Está errado. Não importa se houve o trânsito julgado ou não, o indivíduo preso, ele já tem o direito à progressão do regime, tranquilamente, não impedindo o trânsito em julgado. Não é obrigatório esperar o trânsito julgado para que ele receba os benefícios da execução. Isso está sumulado. Mais uma questão baseada em súmula. Quem está se preparando para a segunda fase, súmula. Jurisprudência, STF, STJ. E para isso tem que ir lá, tá lendo os informativos e acompanhando. Meu Instagram é um bom meio de você acompanhar, e de outros professores e canais de comunicação, é um bom meio de você acompanhar a jurisprudência, porque todos os entendimentos que são interessantes, que podem ser cobrados pelo examinador, a gente sempre dá destaque, tá? Então, a súmula 716 do STF diz: admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Perfeito? Segundo o STJ, o rei do canto que participa de coral de música não tem direito à remissão de sua pena pela realização da atividade, por ela não se enquadrar nem como trabalho, nem como estudo. Novamente, jurisprudência. Temos o julgado lá do STJ de 2017 que diz que a atividade realizada em coral, ela tem direito, assim, à remissão, porque ele está ali afastado do ócio, a prática sociocultural, ela possibilita, ela caminha no sentido da ressocialização, e o rol lá do artigo 126 da LEP, ele não é restritivo, ele admite interpretação extensiva favorável ao réu, obviamente, não é um números clausos, tá certo? Então, mais uma vez, julgado do STJ. Cabe como remissão, sim, está errado. Suponha que caia em cumprimento de pena de regime semiaberto, sob monitoração do regime eletrônico, mediante tornozeleira eletrônica, tem requerido ao juízo da execução a retirada desse dispositivo, com fundamento na desnecessidade e na inadequação do seu uso. Nessa situação hipotética, segundo o STJ, a eventual decisão de manutenção do monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica
sem fundamentação concreta, evidenciaria constrangimento ilegal ao apenado. Está correto, gente. Essa aí tem um julgado específico, mas você não precisaria nem conhecer o julgado, né? É claro que a fundamentação ela tem que ser baseada sempre em dados concretos. A jurisprudência tem afastado fundamentação na gravidade abstrata do crime, na nocividade da sociedade, porque isso é tarefa para o legislador, não é tarefa para o judiciário. O judiciário ele faz a lei no caso concreto, ele tem que se basear a sua fundamentação em dados concretos, nunca abstrato. E aí eu botei para vocês aí o julgado aí que o examinador puxou, tá certo? Para fazer essa questão, ó. O monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira, tal, indeferimento sem fundamento concreto. Não é possível constrangimento legal evidenciado, tá certo? Conferência de Execução Penal, julgue. Considere que Otávio cumprisse 45 anos de reclusão no regime fechado, quando empreendeu fuga, tendo sido recapturado lá em 29/6/2021. Nessa situação hipotética, segundo o STJ, por se tratar de falta grave de natureza instantânea de efeitos permanentes, o marco inicial da prescrição para apuração da referida falta grave é o dia que Otávio empreendeu fuga. Errado. É o dia da recaptura. É claro que é uma falta grave, é claro que ela está sujeita à prescrição. Sim, vai pegar por analogia a prescrição lá do Código Penal, só que não vai contar do dia que empreendeu fuga, vai contar da data que foi recapturado. Está aqui, ó. O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente. Ela continua acontecendo até ele ser recapturado. Perfeito? Segundo o STJ, ainda que a reincidência não tenha sido reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado, o juiz da execução pode promover a retificação do atestado de pena para nela constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes, sem haver violação da coisa julgada ou implicar em reformado de impédios. Perfeito. Quando vai se fazer o somatório, a unificação da pena no juízo da execução, ele pode sim considerar a reincidência, ainda que o juiz sentenciante não tenha reconhecido. É claro que esse efeito do reconhecimento da reincidência ela vai ter efeitos na execução penal, para impedir, para ser levados em conta nos benefícios da execução, livramento condicional, progressão do regime. É óbvio que ele não vai aplicar o aumento de pena em razão da reincidência. Tá certo? Porque ele não é o juiz sentenciante. Ele vai servir esse reconhecimento de reincidência para os benefícios da execução penal. Então, estaria correta. E eu peguei até um julgado para vocês de 2017 que vai falar bem tranquilo sobre isso. Que o juiz da execução deve se ater ao deciso, claramente, transitado em julgado, quanto ao regime inicial, quanto ao quanto da pena, bem como se houve a substituição ou não por restritiva de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, a reincidência é uma condição pessoal, da qual exemplo a reincidência deve ser observados pelo juízo da execução para a concessão de benefícios, tá certo? Então, pessoal, de execução penal, foram essas questões bem trabalhadas, não vi nelas nenhum problema, tá certo? Questões muito bem feitas, que trabalharam jurisprudência, trabalharam até pontos que a jurisprudência afasta o teor expresso da legislação para beneficiar o réu, o acusado, o apenado, e que tem muito interesse prático na nossa atividade da Defensoria Pública. Então eu penso que quem está se preparando para a segunda fase, que já vem agora, pensa muito nesses julgados de 2017, 2018, 2019, 2020, treinar a escrever, fazer questão discursiva, fazer peça e dar uma olhada nesses julgados aí de 2017 para cá, principalmente 2017, 2018, 2019, que foram que essa banca aí mais pegou, certo? Bons estudos para você. Logo eu venho com outro vídeo sobre as questões de processo penal.